E aí, tá preparado para voltar para o mundo invertido? Porque Stranger Things finalmente retorna com a sua 5ª temporada, que estreia agora no dia 26 de novembro. E muita gente ama a série, mas não sabe de um detalhe. Stranger Things tem ligação direta com um dos maiores projetos secretos da história dos Estados Unidos, o MKUltra. Sim, um projeto da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. E ele até parecia um projeto de ficção científica, mas não era. Hoje eu vou te explicar o que realmente rolou no MKUltra e como isso influenciou a Eleven, o laboratório de Hawkins e até algumas escolhas dos criadores da série, os irmãos Duffer. Dá o play e tá explicado. Antes de falar da parte sombria, vamos entender por que Stranger Things virou esse sucesso absurdo. A série conquistou o mundo misturando nostalgia dos anos 80, ficção científica, horror, humor e personagens que parecem nossos amigos de verdade. A estética remete aos filmes de Spielberg, Stephen King e aos clássicos de aventura daquela época, criando uma sensação de familiaridade que prende o público. Ao mesmo tempo, a série tem aquela tensão do mundo invertido, dos monstros, portais e de uma ameaça sempre crescendo. Não é só nostalgia, é uma combinação entre clima retrô e um terror moderno, que fez com que ela se tornasse um fenômeno global. E no centro disso tudo está Eleven, uma personagem que é doce e ao mesmo tempo poderosa, misteriosa e traumática. E é exatamente aí que entra o MKUltra. Quando a gente volta para a primeira temporada, aquela imagem da Eleven, careca e cheia de cicatrizes emocionais, já indica que tem algo errado ali. As cenas dela em tanques de privação sensorial, os experimentos do Dr. Brenner, a forma como ela é tratada quase como uma arma e não como uma criança, tudo isso não saiu pura e simplesmente da imaginação dos roteiristas. Isso vem diretamente dos relatos reais do MKUltra, e os produtores já admitiram que pesquisaram sobre esse projeto antes de criar a Eleven. O laboratório de Hawkins, com sua fachada de pesquisa científica inocente, escondendo experimentos extremos, é praticamente um espelho ficcional do que acontecia em segredo no programa da CIA. O MKUltra foi um programa ultra secreto criado pela CIA no início dos anos 1950, em plena Guerra Fria, quando os Estados Unidos tinham pavor de que a União Soviética estivesse desenvolvendo técnicas de controle mental. O projeto foi oficializado em 1953 pelo então diretor da CIA, Allen Dulles, e ficou sob comando direto de Sidney Gottlieb, um químico conhecido dentro da agência como o Feiticeiro Negro, justamente por trabalhar com substâncias psicoativas e métodos experimentais fora da curva. O MKUltra não acontecia em um único laboratório, ele era realizado em dezenas de locais diferentes. Alguns experimentos eram realizados em bases militares, outros em hospitais psiquiátricos, universidades renomadas e em centros de pesquisas que nem sabiam que estavam sendo financiados pela CIA. Pesquisadores recebiam verbas para estudos inovadores, mas não faziam ideia de que o dinheiro vinha de um programa clandestino. Houve também casos onde os alvos das pesquisas foram pessoas comuns, como clientes de bares, soldados e presidiários. Eles eram drogados com LSD sem saber e depois observados. Era literalmente uma rede de experimentos sem transparência, supervisionada por um pequeno grupo dentro da agência. Aí você me pergunta se era tão secreto como você sabe de tudo isso. Em 1973, o então diretor Richard Helms ordenou pessoalmente que a maior parte dos documentos fosse destruída. Mas, mesmo assim, algumas caixas com documentos acabaram sobrevivendo por erro administrativo. Foi somente graças a esses papéis esquecidos que o público descobriu parte da verdade. O MKUltra veio à tona oficialmente em 1975, quando o Senado dos Estados Unidos criou o Comitê Church, liderado pelo senador Frank Church, para investigar os abusos da CIA e do FBI. E a investigação chocou o país. Era a primeira vez que o governo admitia ter testado drogas e manipulação mental em cidadãos sem consentimento. Depois disso, jornalistas como Seymour Hersh aprofundaram as investigações e revelaram ainda mais detalhes sobre os métodos usados. O MKUltra acabou se tornando um dos maiores escândalos de inteligência da história americana, justamente por mostrar até onde a Guerra Fria podia levar a ciência sem limites éticos. A ligação entre Stranger Things e o MKUltra é tão direta que chega a ser assustadora.
Na série, a mãe da Eleven foi cobaia em um experimento que usava drogas psicodélicas durante a gravidez, o que se conecta diretamente com relatos reais de mulheres que participaram de estudos sem consentimento do MKUltra. A forma como as crianças são treinadas no laboratório, sendo observadas enquanto usam habilidades supostamente paranormais, lembram relatos de pesquisas da CIA que tentavam avaliar potenciais paranormais. Até o tanque de privação sensorial, que aparece desde a primeira temporada, vem de metodologias reais que os cientistas da época acreditavam que poderiam expandir a mente. Em diversas entrevistas, os irmãos Duffer disseram que a pergunta que os guiou foi: e se essas experiências, ao invés de fracasso, tivessem funcionado? A partir daí, surge Eleven como uma espécie de resultado extremo desse tipo de estudo. O mundo invertido se torna então uma metáfora dos efeitos colaterais, as consequências imprevisíveis dos experimentos que ultrapassam os limites científicos e éticos. Outra curiosidade é que Stranger Things quase não se chamou Stranger Things. O projeto original dos irmãos Duffer tinha o nome de Montauk, inspirado em uma teoria da conspiração famosa relacionada a uma base militar real em Montauk, no estado de Nova York. Segundo essa teoria, conhecida como The Montauk Project, o governo americano teria conduzido ali uma série de experimentos secretos entre os anos 70 e 80 que incluía telepatia, controle mental, manipulação psíquica, portais dimensionais e até supostas tentativas de desenvolver habilidades psíquicas em crianças. Embora grande parte disso seja considerado lenda urbana, a história tem tantas semelhanças temáticas com Stranger Things que os criadores da série assumiram abertamente a influência. A ideia de crianças como cobaias, experimentos militares misteriosos e realidades alternativas nasceram diretamente desse folclore. Eles só mudaram o nome e a cidade quando perceberam que filmar em Montauk seria logisticamente impossível. Para muita gente, Stranger Things é praticamente a versão pop do mito de Montauk misturado com fatos reais do MKUltra. Falando nisso, o MKUltra não era um único projeto, mas uma espécie de guarda-chuva que abrigava uma quantidade enorme de experimentos. Oficialmente, havia cerca de 149 subprojetos, cada um com um objetivo diferente e espalhados entre universidades, hospitais, fundações científicas e instituições militares. Alguns deles envolviam apenas estudos químicos, mas outros exploravam assuntos muito mais sombrios. Privação sensorial, hipnose avançada, administração de drogas sem consentimento, tortura psicológica, manipulação do sono e até tentativas de induzir estados dissociativos. Resumindo, tinha de tudo nesses subprojetos. Um dos mais conhecidos, por exemplo, foi o Operation Midnight Climax, em que a CIA montou casas secretas em São Francisco e Nova York, onde homens eram levados, drogados com LSD sem saber e observados por agentes atrás de espelhos falsos. Em outro subprojeto, pesquisadores testaram se era possível criar programação mental usando técnicas de trauma e repetição, algo que lembra diretamente o tratamento que crianças como Eleven recebem na série. Esses experimentos eram tão fragmentados e confidenciais que muitos pesquisadores não faziam ideia de que faziam parte do MKUltra. E alguns só descobriram anos depois quando os documentos foram revelados no Comitê Church. O mais intrigante é que, mesmo com quase todos os documentos destruídos em 1973, os pedaços que sobraram mostram que a CIA realmente flertava com ideias que parecem ficção científica. Desde comunicação telepática até a tentativa de criar agentes capazes de lembrar ou esquecer de informações sob comando. Quando observamos Stranger Things com esse contexto, dá para perceber como a série pega sementes reais, mistura com teorias como a de Montauk e transforma tudo isso numa narrativa envolvente, que parece absurda demais para ser verdade, mas que não tá tão longe assim da realidade. No fim das contas, Stranger Things fez e faz tanto sucesso porque mistura aquela sensação de nostalgia confortável com um fundo de realidade que incomoda. E agora eu quero saber qual curiosidade desse vídeo te chamou mais atenção. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você quer que eu explique no próximo episódio do Tá Explicado. Falou e até a próxima!